Maranata Desbravadores! Nesse momento, quero falar um pouco sobre a função do conselheiro. O desbravador é o mais importante dentro do clube, mas o conselheiro é a função primordial dentro do clube. Você, conselheiro, que está exercendo essa função, ou vai exercer a função de conselheiro, preste atenção no que iremos falar aqui. O conselheiro está colocado numa posição de grande responsabilidade. Ele acompanha e auxilia a diretoria nas tomadas de decisões, nas disciplinas, nas atividades externas e deve ser um maestro da unidade, pois está em íntimo contato com a mente e o coração do juvenil. O conselheiro é a figura do paizão do clube, trabalha sempre junto aos diretores e associados. O conselheiro deve ser um cristão convertido e dedicado a cumprir fielmente a parte que lhe corresponde. O conselheiro deve ser um membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia batizado. Você deve providenciar todos os meios possíveis e necessários para o cumprimento das atividades dentro da unidade. Deve incentivar a participação de cada membro, ajudando-os a desenvolver seus aspectos físico, mental e espiritual. O Cantinho da Unidade é o principal programa do sistema de unidades. E a função do conselheiro é coordenar esse Cantinho da Unidade e tornar o Cantinho da Unidade o momento mais atrativo da reunião. O conselheiro deve auxiliar no planejamento e execução do programa do clube. Os conselheiros fazem parte da direção do clube e devem estar envolvidos com o seu programa. O conselheiro deve atuar de maneira ativa no seu planejamento e execução. Precisam trabalhar com contato direto com o diretor. O conselheiro faz parte da direção do clube e deve estar envolvido em todo o seu programa, atuando de maneira ativa no planejamento e execução. Vocês devem, conselheiros, trabalhar em contato direto com o diretor e os diretores associados e devem mostrar interesse em estar dispostos ao trabalho. O conselheiro não é a pessoa responsável por instruir as classes regulares. O correto é ter um instrutor para cada classe. O conselheiro, sim, deve ser o motivador, o incentivador e monitorar o cumprimento das classes junto com os seus bravadores. E trabalhar afinado com o instrutor, trabalhar juntos com o instrutor e informar o desenvolvimento de cada um, inclusive dentro de casa e na escola. O conselheiro deve criar e manter atualizada uma listagem com os nomes dos desbravadores e a classe regulares em que estão cumprindo. Você, conselheiro, deve elaborar uma pasta com os dados dos desbravadores, a data de início, a classe que eles estão realizando, os requisitos que já estão cumprindo ou já cumpriram, e uma data para a conclusão da classe. E o interessante, conselheiro, é você fazer um relatório bimestral sobre o desenvolvimento dos desbravadores em seu cartão e entregar para a diretoria. Como parte do seu monitoramento no trabalho das classes, você, conselheiro, deve fazer um relatório destacando todos os itens cumpridos por eles, o que está faltando, qualidade do trabalho, capricho e etc. O conselheiro deve liderar a unidade, ensinando, trabalhando e permanecendo com eles durante todas as atividades e programações do clube. Você deve dar um bom exemplo em comportamento, presença, pontualidade, uniforme. O seu desbravador vai espelhar em você. O seu desbravador quer ser igual a você. E com isso, você deve levar os desbravadores a quem? Aos pés de Jesus. O conselheiro nunca vai conseguir levar os desbravadores aos pés de Jesus e fazê-los andar em seus caminhos se ele mesmo não anda. O melhor jeito de ensinar é demonstrar isso na prática. Isso é testemunhar, é discipular. Como pode exigir que seus desbravadores cumpram a classe se você mesmo não importa com a sua classe? Você, conselheiro, deve gostar das atividades do clube,
deve gostar da ordem unida, deve gostar do acampamento. Você, conselheiro, deve participar da ordem unida com a sua unidade. Não é porque você é membro da diretoria que não vai fazer a ordem unida e participar da ordem unida junto com os seus bravadores, dando aos seus bravadores um bom exemplo e mostrando que todos precisam saber, obedecer e liderar. Você, como conselheiro, deve ajudar os seus bravadores a resolver os possíveis problemas que surgirem. Se sua unidade está passando por um problema, cabe a você, conselheiro, resolver esse problema. Se você não conseguir resolver esse problema, deve passar ao diretor. Mas se você conseguir resolver o problema da unidade, deve também informar o diretor do clube para que ele fique a par do que está acontecendo na sua unidade. O conselheiro faz parte da diretoria do clube. Você deve assistir todas as reuniões quando solicitado. Não só assistir, mas participar dando suas sugestões e opiniões. Você participando das reuniões da diretoria é a melhor maneira de você estar a par de todo o programa do clube. Quando você não puder estar presente em uma outra reunião, você deve avisar com antecedência o seu diretor, para que o diretor possa colocar alguém no seu lugar para liderar a unidade. Nesse caso, a melhor pessoa indicada é o conselheiro associado. O conselheiro deve manter um programa de visitação e convidar pelo menos um membro da diretoria para acompanhar você nessas visitas. É claro que nós estamos no meio de uma pandemia e assim que possível você deve fazer essas visitas regulares. Os pais dos desbravadores devem conhecer quem é que cuida dos seus filhos. Você deve fazer amizade com os pais dos desbravadores. Você só estará apto a aconselhar caso saiba o que acontece com o seu desbravador. E a melhor forma de conhecer o seu desbravador é ir visitar em suas casas, assim que possível, é claro. Algo muito importante, conselheiro, você jamais deve impor a religião aos pais dos desbravadores, especialmente aqueles que não são adventistas. Faça uma oração com eles e esteja preparado para ministrar um estudo bíblico caso eles solicitem. O conselheiro deve recepcionar os novatos. Quanto mais desbravador entrarem e participarem do clube, mais dinâmico fica o clube. Uma boa recepção é a chave para ganhar a confiança dos pais. O conselheiro deve interagir com os novatos nas atividades da unidade e esse novato deve se sentir muito bem no meio da unidade. O conselheiro também trabalha com esses novatos no programa de admissão, ensinando os ideais, a história, os emblemas, o programa do clube, preparando-os assim para receber o lenço. O conselheiro deve entregar mensalmente para a secretária a ficha de avaliação de cada desbravador feito no cantinho da unidade. Cada clube deve determinar as diretrizes pelas quais os membros serão avaliados. A avaliação do desempenho dos desbravadores é função do conselheiro, de acordo com o definido pelo clube. Deve ser preenchido para que fique registrado todo o trabalho realizado por cada um deles. O conselheiro não deve ficar apenas nas reuniões do clube locais. O conselheiro deve promover algo a mais para os seus bravadores. Conheça os seus bravadores além das quatro paredes da sala de reuniões. Visite-os. Elabore um junta-panelas. Crie eventos participativos. Quem sabe um acampamento, um bivac, noite do pijama. Ame-os. Se precisar, chore por eles. Promova encontros semanais. Elabore um culto de pôr do sol. Passeios recreativos. Use e abuse da criatividade. E por fim, conselheiro, para você exercer de melhor forma a sua função, você deve sempre buscar novos conhecimentos, ler bons livros, assistir boas palestras, assistir cursos, mas acima de tudo,
você deve buscar sabedoria dos altos céus. Você, conselheiro, deve sempre buscar sabedoria deste livro aqui. Esse é o principal manual do conselheiro, o principal manual do líder. Que Deus o abençoe, que Deus o use e que você seja o exemplo para os seus bravadores e que você leve os seus bravadores cada vez mais aos pés de Jesus.